Então, as coordenativas, elas também vão expressar essa ideia. Elas vão expressar a ideia de adição, de oposição, de separação, conclusão e explicação. Aí, vou dar aqui uma retomada geral. Então, as orações coordenadas, elas são independentes, não precisam da outra sintaticamente para se haver sentido. E a sua ligação, seu elo de ligação são as conjunções coordenativas. Essas conjunções coordenativas, elas podem expressar ideias de adição, de oposição, separação, conclusão ou explicação, certo? Já as subordinativas são orações, o quê? Orações dependentes, elas precisam uma da outra para haver sentido. A oração subordinada precisa da oração principal para haver sentido. E aí, o que liga essas duas orações? As conjunções subordinativas, que podem apresentar a ideia de causa, comparação, concessão, condição, conformidade, consequência, finalidade, proporção, tempo ou momento. E aqui é a classificação delas. No descritor D17, que é o que a gente está estudando, ele vai apresentar esses tipos de conjunções para você identificar o quê? Identificar que ideia apresenta cada um dentro do contexto. Ah, Laís, só vai aparecer conjunção? Não. Pode aparecer advérbios também. Advérbio, conteúdo que nós estudamos no 7º ano. Os advérbios, eles são palavrinhas que vêm modificar o verbo. Então, se ele vem modificar o verbo, consequentemente, ele está próximo ao verbo, o advérbio, certo? Ou locução adverbial. Ele vai estar próximo ao verbo. E aí, ele vem modificar o verbo. E essas palavrinhas que modificam o verbo, ele também sugerem circunstâncias, ideias, que pode ser de lugar, de tempo, afirmação, intensidade, modo, negação e dúvida, tá certo? Esses são o quê? São os advérbios que podem expressar ideias, tá bom? Pronto, agora nós vamos estudar, voltar para a apostila do estudo de escritor, que toda semana nós vemos isso, tá certo? E aí, nós vamos ver um exemplo aqui do descritor D17. Hoje é a atividade 19. Então, vamos lá. O que é a atividade 19? Oi. Vou repetir. Vamos lá. Nós estamos falando, Railson, sobre o descritor D17. O que é o descritor D17? O descritor D17 é reconhecer o sentido das relações lógicas discursivas, marcadas por conjunções, advérbios. Lembra que tanto no 8º ano como no início do ano letivo de 2020, nós vimos as conjunções. Tivemos uma pequena revisão das conjunções coordenativas e subordinativas. O que é uma conjunção? A conjunção, ela tem a função de ligar orações, não é? E aí, nós temos as conjunções coordenativas. O que é uma conjunção coordenativa? Ela liga orações coordenadas. O que é uma oração coordenada, Railson? Exatamente. Ela tem um sentido completo, ela é independente. Mas para ligar duas orações que sejam coordenadas, nós podemos usar as conjunções, que elas são classificadas em aditivas e expressam a ideia de adição. São classificadas em adversativas e expressam a ideia de oposição. São classificadas em alternativas e expressam a ideia de separação, escolha. Conclusivas, ideia de conclusão. Explicativa, ideia de explicação. As orações coordenadas. E o que é o descritor D17 quer? Quer que você
Ele vai apresentar uma conjunção e você vai dizer qual a ideia que ela apresenta. Ou qual a classificação dessa conjunção. Isso é o que o descritor D17 quer. Mas não só das orações coordenadas, mas também das orações subordinadas. E aí elas podem apresentar a ideia de ser classificadas como os causais, causais, que expressa a ideia de causa, comparativa, que expressa a ideia de comparação, concessiva, que expressa a ideia de concessão, condicionais, que expressa a ideia de condição, conformativa, que expressa a ideia de conformidade, consecutiva, que expressa a ideia de consequência, finais, que expressa a ideia de finalidade, proporcionais, que expressa a ideia de proporção, e temporais, que expressa a ideia de tempo, certo? Mas é só as conjunções que apresentam, que podem aparecer no descritor de 17? Não. Os advérbios também. Deixa eu só conferir aqui, tô gravando. Os advérbios também, tá certo? Então, advérbios. Um conteúdo do 7º ano. E o que é um advérbio? O advérbio é uma palavrinha que ela vem modificar o verbo. Então, consequentemente, ele vai estar próximo ao verbo. Tanto pode ser um advérbio ou uma locução adverbial. Com a locução adverbial, uma palavrinha que ela, além de vir o verbo, ela vem duas palavras juntas, ó. À esquerda, locução adverbial. De repente, locução adverbial. Agora, só uma vai ser um advérbio. Com mais de uma, é uma locução adverbial, tá certo? Então, os advérbios que estão próximos ao verbo é um advérbio. Ela vem modificar o verbo e também expressam ideias, circunstâncias. Isso também pode ser cobrado no descritor D17. E aí pode ser ideia de lugar, de tempo, de afirmação, de intensidade, de modo, de negação, de dúvida, certo? Esses são geralmente as conjunções e os advérbios que aparecem mais no descritor D17. Então vamos para a questão exemplo do descritor D17. Então, vamos aqui acompanhar comigo. Hoje nós veremos a atividade 19. Como vocês sabem, como é o nosso esquema de atividades. Eu passo um dia, passo a videoaula, isso aqui é uma videoaula. E aí, quando nós voltamos, aí no outro dia eu passo a atividade, tá certo? Hoje eu vou colocar no grupo o quê? As questões aí para vocês fazerem a leitura. Amanhã eu passo uma questão, no outro dia eu passo mais uma questão, tá bom? E na outra semana eu corrijo. Então, vamos para a atividade 19. Estabelecer relações lógicas discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios ou outros. Caro aluno, como você já sabe, a coesão e a coerência são mecanismos fundamentais na construção de um texto. A coesão é o mecanismo relacionado com elementos que asseguram a ligação entre palavras e frases, de modo a interligar as diferentes partes de um texto. A coerência, por sua vez, é responsável por estabelecer a ligação lógica entre ideias, para que, juntas, elas garantam que o texto tenha sentido. Ambas são importantes para garantir que um texto transmita sua respectiva mensagem com clareza, seja harmonioso e faça sentido para o leitor. Vários elementos são responsáveis por estabelecer a coesão e a coerência de um texto. Entre eles, as conjunções, os advérbios, as preposições, dentre outros. Estes elementos estabelecem, muitas vezes, relações através de expressões de tempo, de lugar, de comparação, de oposição, de causalidade, de anterioridade, de posterioridade, entre outros. Para ficar mais claro, observe a questão a seguir. Vamos para a questão exemplo. Roupa suja se lava em casa. Vamos ler esse textinho. Alguém quer ler para mim esse textinho? Quero ouvir a voz de vocês. Estou com saudade da voz de vocês. Até reclamando, eu estou com saudade. Quem quer ler para mim? Ixi, todo mundo mudo. Liga o áudio, gente.
Ismael, vai ler. Pode ler, Ismael. Railson, Caio, Hermínia. Gente, alguém lê? Bem pequenininho. Muito bem, Railson, leia. Então vamos lá. No trecho, mas em alguns lugares ainda se lava roupa nos rios. Linha 7, né, ó. 5, 6, 7. Mas em alguns lugares ainda se lava roupa suja nos rios. O conectivo destacado estabelece com ideias que o antecedem uma relação de esse mais tem ideia de adição? O que é que vocês acham? O mais tem ideia de adição? Eu vou esperar. Gente, se é mais sem i, vocês já é para saber a resposta. Tem ideia de adição, mais sem i? Não, não tem ideia de adição, mais sem i, gente. O mais com i que teria ideia de adição. Mais sem i é ideia de quê? Hein? O mais sem i é ideia de quê? Exatamente. Qual dessa aqui se relaciona à ideia de oposição? Adição? Se relaciona à ideia de oposição? Não. Adição não se relaciona à ideia de oposição. Então, eu já tiro. Certo? Agora deu tilt aqui. Pronto. Isso, Isabelle. A diversidade. Porque a diversidade dá ideia de oposição. Então, a alternativa seria? Não. Alternativa é a ideia de quê? Alternância. Explicativa seria? Não. A explicativa é a ideia de quê? Explicação. A certa seria a diversidade. A diversidade é a ideia de quê? Oposição. Está fazendo oposição à ideia anterior que veio antes. Então, mas em alguns lugares ainda se lava roupa. Está dando oposição ao que veio antes. Ideia de adversidade. Vamos ver se acertamos? Sim, olha, muito bem, Isabelle. Ligou o áudio para dar a resposta certa. Vamos lá. Vamos ver como chegamos a essa conclusão. Inicie essa atividade com uma leitura atenta do poema. Em seguida, leia o comando da questão e as alternativas propostas. Questione-se em relação à circunstância que o elemento de coesão mais estabelece entre as orações. Ao ler as alternativas com atenção, você perceberá que as alternativas corretas é a alternativa B, pois mais nesse contato passa a ideia de adversidade. Dessa forma, as alternativas A, C e D estão incorretas, pois não há nelas o conjunto correto de valores que foram estabelecidos a partir da expressão conectora analisada, que é justamente uma ideia de adversidade e não de escolha. No caso da alternância de adição, no caso da adição e nem de esclarecimento, no caso da explicação. Agora é com você, resolva, mas isso aqui a gente só vai resolver amanhã. Amanhã eu passo a questão 2, terça eu passo a questão 2 e quarta eu passo a questão 3. Mas deu para compreender, gente, o que é esse descritor? Ó, compreenderam, né? Facinho esse descritor, e se eu não me engano, a gente já viu esse descritor bimestre passado. E aí eles voltaram com esse descritor, porque acho que é um descritor
complicado e querem reforçar. Mas deu para compreender, né? Turma? E aí, gosta? Ótimo. E aí, gostaram da aula? É isso hoje, né, gente? Querem falar alguma coisa? Tirar alguma dúvida? Hum? Dúvidas? Não? Quer que eu repita? Então, eu vou colocar outro exemplo. Só um momento aqui. Vamos lá, outro exemplo. O que é o descritor D17? É estabelecer essa relação de ideia das conjunções, dos advérbios dentro de uma oração. Oi, não tá vendo? Só você? Tá pequeno? Ah, pois é porque não fica maior. Não fica maior que isso. Acho que é porque você tá vendo no celular, né? Todo mundo tá pequeno? Como é que dá o zoom no. Como é que se diz? Na internet, tá no Chrome, tá no Chrome. Então, gente, voltando, o que é o descritor D17? O descritor D17 é identificar essa relação lógica discursiva das orações dentro do texto. Então, vamos ler esse texto aqui. Quem quer ler para mim? Quero a participação de vocês, porque aí a gente tira mais essa dúvida aqui desse descritor. Quem quer ler esse textinho? É pequeno, gente, é porque eu aumentei. Pois leia. É, tá certo. É aqui, ó. Alimentar, agora vai aqui, a contaminação, é. Uhum. Então vamos lá, para a questão. Tirar a dúvida, né? Ui, a coisa andou, gente. Vamos lá. No trecho, se as pessoas não pararem, esse se é uma conjunção. Essa conjunção, ela dá ideia de causa, de condição, de explicação ou de tempo? Se as pessoas não pararem. De condição, exatamente, de condição. Por que ideia de condição, Isabelle? Alguém que queira explicar? Por que ideia de conjunção? De condição? Isso, é uma hipótese. Se você fizer isso, acontece aquilo. Se você não fizer, não vai acontecer. É uma hipótese, por isso que é uma condição. Então, como eu falei antes, o que é o descritor de 17? É isso. É
Você identificar as ideias que o descritor estabelece, que a conjunção estabelece ou que o advérbio estabelece. Eles vão estabelecer ideias. E como eu identifico? Vai ter uma palavrinha grifada, no caso aqui o se, né? Vai ter a palavrinha grifada, e aí você vai identificar a ideia essa conjunção, ou esse advérbio, ou esse pronome, ou preposição que diga, vai estabelecer. No caso aqui, deu ideia de condição. Então, eu não sei que conjunção é essa, mas necessariamente não precisa você saber a conjunção. Pelo contexto do texto, pelo contexto da frase, dá para você identificar. Se as pessoas não pararem, é uma causa? Não, dá uma ideia de condição. Ou eu paro, se eu não parar, vai acontecer isso. Não é ideia de tempo, não é ideia de explicação, não é? Vamos ver aqui, ó, como é isso. Deixa eu só abaixar aqui, porque quando eu baixo, ó. Deixa eu diminuir para poder. E agora o bicho não diminui. Pronto, para poder aumentar. Pronto. Vamos lá. Por que B? Este item avalia a habilidade de identificar a relação semântica estabelecida por uma palavra em um texto. O suporte é um fragmento de uma crônica jornalística, gênero familiar, alunos desse nível de escolaridade. O comando solicita que o aluno escolha, entre as opções de resposta, o valor semântico da conjunção em destaque. O aluno que optou pela A pode ter pensado que a oração principal representa a consequência do fato da oração em destaque, mas não é uma consequência. Está dizendo que aconteceu, ele fez isso e aconteceu aquilo? Não. Então a A não é. A B, o aluno que seguiu a essa sequência textual e observou o contexto optou pela B, que é a condição. Só vai acontecer se fizer isso. E o estudante que optou pela C pode ter pensado que a oração expressava a explicação da fala da veterinária, mas não era uma explicação. O aluno que optou pela D pode ter associado a relação entre presente e futuro no período a uma relação de tempo, e aí não identificava tempo. Então, o que é o descritor da 17? Identificar as conjunções ou advérbios ou preposições vão estar destacadas. E esse destaque, certo? Você vai, a partir do contexto da frase onde essa conjunção está empregada, você vai identificar se é causa, comparação e as demais ideias que uma conjunção ou subordinativa ou coordenativa pode expressar, ou um advérbio pode expressar. Compreendido? Deu para esclarecer mais, Isabelle? Então, pronto. Gente, agora, por hoje é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Vou postar no grupo essa aula, tanto no Classic Homes como no grupo, tá certo? No meu canal. E lembrando sobre o diário de leitura, façam, envie pela aba que eu deixei disponível semana passada no Classic Homes, porque essa atividade vale 3 pontos, tá certo? Não esqueça. Uhum, isso. Não. Você fazendo o trabalho direitinho, você lendo só um, consegue manter a pontuação. Vocês lembram que a gente começou o projeto de leitura quando a gente começou? Come... Isso, quando começou o ano. A gente começou o projeto de leitura logo quando iniciou o ano. E aí, eu já mandei vocês. Se você leu pelo menos um livro em cada bimestre, você já é para ter lido 2 livros. Agora, no terceiro bimestre, é para ler o terceiro. Ou tem gente que já leu até mais. Excelente.
Mas primeiro e segundo bimestre já passaram, já foi pontuado, foi em ponto de arredondamento, foi em ponto de atividade. Quem mandou para mim foi feito isso, certo? Agora o terceiro bimestre. Ah, o prazo de entrega eu coloquei lá, até o fim de setembro, dia 25. É 25? Pronto. É, tá lá no Classic Homes. Quando. Oi. Pode, se você quer ler, pode. Mas eu acho que um livro dos Três Porquinhos é muito infantil para você, Railson. Eu gostaria que você escolhesse outro. Eu acho muito infantil para sua faixa etária. Hum, pronto. Aham. Aham. O que livro tu escolheu? Como é o nome do livro? Ui, mas é bom ele. Gente, olha, por isso que você tem que sentar. Olha, dica para quando você vai ler. Hoje em dia, eu só leio pelo celular. Por quê? Porque as obras que eu quero ler é caríssima e aí é mais fácil, baixa no PDF e eu leio no instante. Dica para quando você vai ler. Pegue, fique num canto silencioso onde tenha só você, porque você entra dentro da história, gente. É tão bom quando você pega um livro que você gosta, que você vai ficar assim, viajando na história. Parece que você é um personagem da história. Oi, diga, Dalili. Mangá? Pode, se você gosta, pode. Eu só acho que eu gostaria que você lesse clássicos, livros daqueles que eu sugeri. Eu ficaria melhor, né? Eu não vou obrigar vocês a lerem livro, não. Diga, Isabelle. Hã? Ah, pois, Isabelle, não faça isso não, não desista não. Ah, pois, quer dizer que vocês não leem um livro de 400 mil páginas? Eu não acredito. Vocês leram Crepúsculo? Vocês leram Diário de uma Paixão? Vocês leram. Gente, vocês têm que ler livros. Hum, tá. Mas pode ler, Dalili, Diário de um Banana. Harry Potter, gente, Senhores dos Anéis, Senhor dos Anéis. Não, e eu só vou dizer uma coisa. Eu só gosto de livros se for série, porque não gosto de livro que acaba logo não. Porque acabou a história. É igual. Ah, não. É igual novela, gente, livre. É porque vocês ainda não aprenderam a ter o gosto pela leitura. Não, você. Hum, tu gosta? Aham. Ah, pois leia. Se você não gosta de história, gosta de ler livros de autoajuda, leia e dê sua compreensão sobre ele lá no seu diário. Eu quero um diário bem criativo, bem enfeitado. Eu quero vocês caprichando. A criatividade vale ponto, viu? Quero capricho. Pois é, gente. Então façam. Fagote? Olha, façam o diário, façam caprichados, tá certo? Agora vamos ligar as câmeras para eu tirar uma foto de vocês. É saudade, gente. Vocês não estão com saudade de mim, não?
Eu tô morrendo. Ó, Isabelle, como tá linda! Vamos outros! Railson, Hermínia, Leonardo, Reinaldo, Emílio, Mariana, Sabrina. Olha, que vocês. Vocês não estão com saudade de mim, não? Pois eu tô doida pra dar carão em vocês. Ó, tu sei, bem que tu sente saudade até do carão. Vou tirar a foto. Railson, liga a tua câmera. Ah, muito bem. Os outros, Reinaldo, Alex, Sabrina. Vão ligar, não. Vou tirar a foto. Estão tudo calado, parece que não estão nem aí. Ó, oh, sorrindo. Liga, Hermínia. Liga. Ah, faz mal, não. Lá vai. Dois, três. Ai, tá contando. Pronto, tirei. Ó, de cá, tudo lindo. Hã? O quê? É, por isso que eu avisei domingo, acordem cedo, porque eu sei quem são os meu eleitorado. Mas não é toda semana não que eu não sou cruel com vocês não. Essa semana teve assim, semana que vem eu faço um vídeo, tá certo? Aí outra eu faço assim porque eu gosto assim também. É legal que a gente fica conversando, tá certo? Pois por hoje é só. Vou postar o vídeo no YouTube, vou postar isso aqui no Classic Homes e até a próxima aula, né? Que aí é... Diga. Pois vamos encerrar agora a nossa aula e até a próxima, tá certo? Tchau, tchau, turma.